Bom dia, .i. Estamos de volta, diretamente daqui de Grenada, a ilha do Caribe Oriental. Continuamos com a Hashnet sob a lupa. Este será o meu terceiro e último vídeo sobre a investigação que estamos realizando sobre esta empresa de mineração de criptomoedas. Vamos começar. Trago algumas curiosidades. E também resolvi escrever para o suporte. Main. É muito importante entender que, se o suporte estiver disponível em tempo real, também podemos ter uma garantia de comunicação com os responsáveis pela empresa. Isso é muito importante. Ter alguém do outro lado da tela que possa responder às nossas dúvidas e nos orientar diante dos problemas e das situações que possam surgir ao longo do caminho. Isso também dá credibilidade à empresa. Na verdade, é uma empresa jovem, repito, com apenas 4 anos, mas ter um suporte funcionando é realmente excelente. Também vamos pegar a palavra Hashnet por curiosidade e analisá-la. Lembre-se de que é uma palavra composta, e vamos ver como o seu significado é interessante. Em seguida, também vamos para a parte sobre a qual falamos ontem. Vamos fazer uma investigação. Uma investigação para descobrir quem está por trás da Hashnet como empresa, ou seja, qual é a entidade e quais são as entidades que estão por trás desta empresa, onde estão localizadas. E também vamos falar um pouco sobre o CEO, com base nas informações públicas disponíveis. Muito importante, se houver tempo, também faremos um teste de saque da plataforma, ou seja, do back-office para minha carteira eletrônica, fora da empresa. Se houver tempo, faremos isso. Caso contrário, faremos no próximo vídeo e trarei os resultados. Então, estamos prontos. Acredito que teremos uma sessão de aproximadamente meia hora, talvez um pouco mais. Será uma sessão muito interessante. Trago informações que você mesmo pode confirmar na internet sem nenhum problema, porque são informações públicas. Não há nada secreto. Você mesmo pode fazer a sua própria investigação. Então, sem mais demora, vamos começar. Vamos começar com esta curiosidade. O que significa a palavra Hashnet sob a perspectiva de marca e de tecnologia? Ela tem um significado bastante sólido, embora a empresa não publique uma definição oficial do nome em seus documentos legais. Mas podemos decompor o nome, dividi-lo, porque evidentemente é uma palavra composta. A marca é formada por duas palavras. Na informática e na criptografia, um hash é o resultado da aplicação de uma função matemática que transforma qualquer dado em uma sequência única de caracteres. O hash é uma tecnologia fundamental para blockchain, Bitcoin, criptografia, assinaturas digitais, verificação da integridade de arquivos e segurança da informação. No dicionário etimológico online também encontramos exemplos. Por exemplo, se você escrever FL-WordEgg, um algoritmo SHA-256 gera um código completamente diferente. Esse código é bastante extenso, e esse código é justamente o hash. Na blockchain, praticamente tudo funciona graças às funções hash. Os blocos contêm hashes. As transações também contêm hashes. As assinaturas também utilizam hashes. A mineração consiste precisamente em encontrar um hash que cumpra determinadas condições. Por isso, para qualquer pessoa relacionada ao Bitcoin, a palavra hash transmite imediatamente a ideia de segurança, criptografia, blockchain, mineração e integridade da informação. A palavra Avnet, abreviação em inglês de Ave Network, refere-se a uma rede de computadores distribuída. É uma palavra utilizada há décadas no mundo da internet e da tecnologia. Então, o que podemos dizer? Que o hash, a net, é igual a uma rede de hashes. Ou, de forma mais natural, também poderíamos dizer que é uma rede criptográfica, ou seja, uma rede de mineração,
baseada em funções hash. Do ponto de vista do branding, se eu fosse um consultor de marcas, interpretaria a Hashnet como uma rede tecnológica baseada em criptografia e blockchain. É um nome curto, fácil de lembrar, internacional, muito relacionado ao Bitcoin, e acredito que transmite exatamente essa essência tecnológica. Faz sentido esse nome para uma empresa de mineração? Com certeza, faz muito sentido. Porque a mineração de Bitcoin depende diretamente do poder de processamento para gerar hashes através do algoritmo SHA-256. Na verdade, a potência de mineração é medida precisamente em terahashes, petahashes ou exahashes. Hashes significam hashes por segundo. Ou seja, toda a indústria da mineração fala continuamente sobre hashes. Quando uma empresa diz, por exemplo, que possui 8,2 terahashes por segundo, está dizendo justamente que realiza 8,2 trilhões de hashes por segundo. Por isso, o nome Hashnet é muito coerente para uma empresa dedicada à mineração e a blockchain. Não tenho a menor dúvida disso e acredito que esse nome está muito bem posicionado para a empresa que estamos analisando. Em segundo lugar, tomei a liberdade de escrever para o suporte justamente nesta manhã, para ter mais um argumento para este vídeo. Escrevi para o suporte às 8h57 da manhã de hoje, horário de verão. Lembrem-se de que estamos em uma ilha do Caribe. Eram 8h57 da manhã. Escrevi: Good morning. I want to know if support is available every day in real time. Ou seja, bom dia. Gostaria de saber se o suporte está disponível em tempo real todos os dias. E, para minha surpresa, às 10 horas da manhã, ou seja, pouco mais de uma hora depois, recebi uma resposta. Recebi uma mensagem da Irene, da equipe de suporte. Ela escreveu: Cordiais saudações. Obrigado por nos escrever. Obrigado por entrar em contato conosco. Como posso ajudá-lo hoje? Atenciosamente, Irene. Equipe de suporte. Então, família, realmente o suporte funciona. Não me resta a menor dúvida de que essas pessoas estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender qualquer pessoa que lhes escreva em algum momento. O endereço de e-mail está aí. Também vou mostrá-lo para vocês. Vocês também podem encontrá-lo no site oficial. @hashnet mail to support@hashnet. Perfeitamente. Vocês mesmos podem comprovar. Agora vamos continuar. Falta menos de um minuto para que a minha carteira fique disponível para realizar transações. Enquanto estamos gravando este vídeo, estou dentro do meu back-office. Lembrem-se de que, ontem, ativei a minha carteira de BTC para poder realizar uma transação, fazer um saque. Embora eu saiba que isso seja apenas um detalhe, serve para que vocês tenham uma ideia. O meu back-office continua funcionando perfeitamente. Neste momento, já estamos com 0,000044 BTC. Equivalente a aproximadamente 2,87 dólares. Ontem estava em torno de 2 dólares e 60 e poucos centavos. Agora já estamos em 2,87, bem perto dos 3 dólares. E a minha comissão continua aumentando. Mais pessoas continuam chegando à nossa rede. Nós as cumprimentamos, agradecemos por estarem conosco, e temos certeza de que juntos formaremos uma grande equipe. Aproveito este momento para fazer um convite para que vocês se juntem à nossa equipe da Golden Family, onde receberão suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também vamos recompensá-los com um bônus. Mas não quero falar sobre isso agora. Apenas para que tenham uma ideia, contamos com uma inteligência artificial, sobre a qual voltaremos a falar em seguida.
ativar novos recursos. E todos os que fizerem parte desta equipe receberão bônus para que esta inteligência artificial possa ajudá-los em muitas tarefas que normalmente vocês não têm tempo para realizar. Essa automação permitirá, entre outras coisas, ajudá-los a entrar em contato com muitas pessoas para oferecer este tipo de negócio. Ou seja, esse é um bônus que estamos adicionando para todos aqueles que se juntarem ao nosso negócio. Aqui está o nosso link de indicação. Vou deixá-lo no grupo. Dessa forma, estou fazendo um convite para que vocês se unam à nossa equipe. Os nossos primeiros 12 indicados diretos formarão o nosso grande time. Será com esses primeiros 12 indicados diretos que implementaremos todos esses bônus. Portanto, não perca esta oportunidade. Continue assistindo a este vídeo, porque agora vamos começar a mostrar tudo o que descobrimos na investigação sobre a Hashnet. Muito bem, acredito que estamos prontos. Depois de analisar essa curiosidade e verificar que o suporte funciona perfeitamente, estamos prontos para entrar no assunto principal. Hashnet, sob a lupa. Vamos analisar a estrutura corporativa por trás da marca. E é muito importante que você entenda isso. Vivemos em uma época em que todos falam de criptomoedas, mineração, inteligência artificial e liberdade financeira. Mas também vivemos em uma época em que existem golpes, promessas exageradas e projetos que desaparecem de um dia para o outro. Nós mesmos tivemos experiências muito amargas no passado. E sei que muitos dos que estão assistindo a este vídeo também se lembrarão dessas empresas que nos fizeram ficar mal diante da nossa equipe. Por isso decidi fazer algo diferente. Não vou pedir que você confie em mim. Não vou pedir que você invista. Também não vou dizer que a Hashnet é uma empresa perfeita. O que vou fazer é mostrar informações públicas, documentos oficiais e evidências que qualquer pessoa pode consultar por conta própria. Meu objetivo não é convencê-lo. Meu objetivo é investigar. E depois de analisar tudo isso, será você quem tirará as suas próprias conclusões. Então, vamos começar. Quem está por trás da Hashnet? Quando uma empresa opera internacionalmente, a primeira pergunta que devemos fazer não é quanto dinheiro ela promete gerar. A primeira pergunta deve ser: quem responde legalmente por essa empresa? No caso da Hashnet, a resposta aparece nos próprios documentos legais da empresa. Vamos analisá-los por um momento. Estamos na página da política de privacidade da empresa. Você pode visitar o site oficial da Hashnet, a Hashnet, AI. Na seção Web Política de Privacidade, vamos ao início da página para que você tenha uma ideia. O design do site me agrada bastante. Acho que ficou muito bem feito. Depois, vá até o rodapé do site. No lado direito você encontrará a opção de Política de Privacidade. Clique nela. E aí, se você não souber inglês, basta traduzir a página. Aqui encontramos algo interessante. Aqui aparece o endereço da entidade responsável. Você pode vê-lo na tela. E nos termos de serviço e na política de privacidade publicados pela plataforma, a Hashnet identifica expressamente a Welfare Corporation Limited como a entidade operadora da marca. Ou seja, a Hashnet não se apresenta apenas como um nome comercial ou como um site. A Hashnet é uma marca. É uma marca, e por trás dela existe uma empresa legalmente registrada. Vamos analisar os detalhes desse assunto. Essa empresa está registrada em um dos centros empresariais mais importantes do planeta, Hong Kong. Aqui vou fazer uma pausa para mostrar isso no mapa. Vamos ao Google Maps.bymage. Este é o endereço. Vamos copiá-lo diretamente da página. Aqui está o endereço da entidade. Está bem claro e podemos localizá-lo.
É um lugar que realmente existe, família. Aqui está. Este é o endereço. Aqui está o edifício onde está localizada a entidade que representa a marca Hashnet. E essa entidade está localizada em Hong Kong. Agora vamos falar um pouco sobre Hong Kong. Hong Kong faz parte da China, é claro. Vamos ver. Até que você investigue e estude o assunto, não descobre essas coisas interessantes. Estamos em Hong Kong. E aqui está o endereço da entidade responsável pela empresa, Hashnet.com. Então, o que Hong Kong tem de especial? Isso chamou muito a minha atenção, e vamos analisar. Muitas pessoas ouvem o nome Hong Kong e automaticamente pensam na China. E isso é parcialmente verdade. Hong Kong faz parte da República Popular da China, mas juridicamente funciona de uma maneira muito diferente. Hong Kong é uma região administrativa especial. Isso significa que, sob o princípio conhecido como um país, dois sistemas mantém um alto grau de autonomia em assuntos econômicos, comerciais e jurídicos. Possui sua própria moeda, o dólar de Hong Kong. Possui seu próprio sistema jurídico. E possui suas próprias normas comerciais. Preste atenção nisso. Além disso, conserva um sistema jurídico baseado no Rei Common Law, ou seja, no direito consuetudinário, diferente do sistema aplicado na China continental. Por outro lado, os assuntos relacionados à defesa nacional e à política externa dependem do governo central da China. Mas este pequeno território, por assim dizer, possui uma característica muito especial que se destaca em todo o mundo. Ou seja, quando falamos de empresas, contratos, comércio, arbitragem e investimentos internacionais, Hong Kong funciona com um marco jurídico próprio. E isso muda completamente a perspectiva. Então eu me perguntei, por que tantas empresas internacionais utilizam Hong Kong? Foi justamente isso que estive investigando. E aqui encontramos um dos aspectos mais interessantes de toda esta pesquisa. Esta pesquisa. Quando observamos grandes empresas internacionais, repito, grandes empresas internacionais, descobrimos que muitas delas utilizam Hong Kong. Muitas empresas possuem entidades registradas em Hong Kong. Por quê? Porque Hong Kong tem sido, durante décadas, um dos principais centros financeiros do mundo. Sua localização estratégica conecta a Ásia, a Europa, as Américas e o restante do planeta. Dispõe de um sistema financeiro altamente desenvolvido. Conta com profissionais especializados em comércio internacional. Permite a livre circulação de capitais. Possui um sistema tributário relativamente simples. E oferece um ambiente empresarial amplamente conhecido por investidores, bancos e empresas internacionais. Mas existe outro elemento ainda mais importante. O sistema jurídico, Common Law, utilizado em Hong Kong, é amplamente conhecido pelas empresas internacionais. Isso significa que advogados, juízes, árbitros e empresas de diversos países compreendem perfeitamente o funcionamento dos contratos celebrados sob essa legislação. E isso, querendo ou não, gera confiança para aqueles que fazem negócios em nível internacional. Agora vamos falar um pouco sobre a arbitragem internacional. Existe uma característica de Hong Kong que muitas pessoas desconhecem. Inclusive, eu mesmo também desconhecia. Hong Kong é um dos mais importantes centros internacionais de arbitragem comercial do mundo. O que isso significa para nós? Imagine que uma empresa da América Latina assina um contrato com uma empresa localizada na Ásia. Nenhuma das duas deseja depender exclusivamente dos tribunais do país da outra. Então, ambas concordam que qualquer conflito será resolvido por meio de arbitragem em Hong Kong.
As decisões arbitrais emitidas ali podem ser reconhecidas e executadas em mais de 170 jurisdições que participam da Convenção de Nova York. Interessante, não é? Por essa razão, milhares de contratos internacionais utilizam Hong Kong como jurisdição para resolver controvérsias. Não porque seja o único lugar possível, mas porque existe uma longa tradição jurídica e comercial reconhecida internacionalmente. Agora, o que isso significa para a nossa empresa, a Hashnet? E aqui devemos ser muito precisos. O fato de a Hashnet identificar a A-Welfare Corporation Limited como sua entidade operadora não demonstra automaticamente que todas as suas... Isso não demonstra que todas as suas operações sejam bem-sucedidas. Também não demonstra, por si só, a rentabilidade da empresa. Mas demonstra algo importante. A Hashnet decidiu estruturar sua marca sob uma jurisdição internacional amplamente utilizada para operações comerciais. Em outras palavras, a empresa poderia ter permanecido completamente anônima. Também poderia ter operado apenas por meio de um site, como fazem muitas empresas. Poderia ter ocultado quem é a entidade responsável. Poderia ter feito isso. Mas decidiu identificar publicamente uma empresa registrada internacionalmente. E isso acrescenta, como vocês reconhecerão, um nível adicional de transparência institucional, em comparação com uma plataforma que não identifica nenhuma entidade legal. Além disso, essa empresa aparece como responsável pelos contratos celebrados com os usuários e pela administração dos dados pessoais, conforme a documentação pública da própria Hashnet. E aqui eu mostro para vocês. Quando acessamos a página oficial, aqui está a política de privacidade. Vocês podem ler. Aqui aparece a informação que a empresa coleta. Tudo está claramente explicado. Também informa como utiliza essas informações. E está escrito de forma clara. Nada é ocultado. Há informações sobre comunicações por e-mail, compartilhamento e divulgação de informações, retenção de dados, segurança dos dados, transferências internacionais de dados e os direitos dos usuários. Ou seja, a empresa não está escondendo essas informações. Ela está sendo transparente quanto ao seu modo de operar. Quero mostrar novamente o mapa, porque esse lugar me interessa muito. Agora... família... Essa empresa aparece como responsável pelos contratos celebrados. Mas isso também significa que a empresa fornece um ponto de referência jurídico concreto para sua operação internacional. E isso me transmite transparência. Por que uma empresa de tecnologia escolheria Hong Kong? Aqui encontramos uma explicação que observamos com frequência em empresas globais. Uma empresa moderna não precisa que toda a sua infraestrutura esteja localizada em um único país. É perfeitamente possível que a entidade jurídica opere a partir de Hong Kong, que a administração seja coordenada a partir de outro país e que os centros de dados estejam distribuídos internacionalmente. Da mesma forma, as fazendas de mineração podem operar em diferentes continentes. E os clientes podem estar distribuídos por dezenas de países. Esse modelo organizacional não é... Isso não é algo incomum. É um modelo habitual em empresas que desenvolvem tecnologia em escala internacional. Por isso, do ponto de vista empresarial, faz sentido que a Hashnet utilize uma empresa registrada em Hong Kong para estruturar juridicamente suas operações. Isso não significa que todas as máquinas estejam localizadas ali. Significa que ali se encontra a entidade legal que representa a marca. Até este momento, falamos sobre a estrutura jurídica. Mas uma empresa internacional precisa de muito mais do que uma entidade registrada. Precisa de infraestrutura. E precisa de centros de operação. Precisa de tecnologia. Precisa de localizações estratégicas. Também precisa estar presente
em lugares onde essa tecnologia esteja disponível. E aqui entra outro local que aparece no próprio site oficial da empresa. Estou falando de Dubai. Por que a Hashnet decidiu estabelecer uma parte importante da sua presença internacional em Dubai, um dos centros tecnológicos e financeiros de maior crescimento do mundo? É exatamente isso que vamos analisar agora. Por que Dubai? Quando uma empresa de tecnologia decide expandir-se internacionalmente, ela não escolhe suas localizações por acaso. Ela procura lugares onde exista infraestrutura, estabilidade empresarial, investimento tecnológico e um ambiente favorável à inovação. E é justamente por isso que Dubai conseguiu tornar-se um dos principais centros mundiais de tecnologia blockchain, inteligência artificial e ativos digitais. Nos últimos anos, o governo dos Emirados Árabes Unidos impulsionou políticas destinadas a atrair empresas de tecnologia de alto nível. E eu quero mostrar isso para vocês. Não vamos apenas falar sobre isso. Também vou mostrar no próprio site oficial da empresa. Aqui aparece a AULKG. Está aqui. Podemos ver claramente. Bis. Ou seja, estamos falando também de centros de dados, inteligência artificial, blockchain, computação em nuvem e serviços financeiros digitais. Por isso, hoje encontramos em Dubai algumas das empresas de tecnologia mais importantes desse setor. A Hashnet tem mostrado publicamente parte de sua presença nos Emirados Árabes Unidos por meio de vídeos, instalações, reuniões corporativas e da incorporação de novos equipamentos de mineração. Equipamentos de mineração. Como vocês viram na semana passada, a empresa inaugurou essa nova instalação. Permitam-me mostrar essas imagens sem edição de vídeo, apenas o material original. Isso demonstra que a empresa mantém uma presença visível dentro do ecossistema tecnológico dessa região. Agora eu me faço outra pergunta. A mineração de criptomoedas é legal nos Emirados Árabes Unidos? Essa foi uma das perguntas que mais me interessou investigar. E a resposta é muito interessante. Os Emirados Árabes Unidos não consideram a mineração de criptomoedas uma atividade ilegal. Pelo contrário, as autoridades fiscais publicaram critérios específicos sobre o tratamento tributário aplicável à mineração. Isso significa que o governo reconhece oficialmente a existência dessa atividade dentro da sua economia. Inclusive, existem normas que estabelecem onde essa atividade pode ser desenvolvida. Por exemplo, em Dubai foi proibida a mineração em terrenos agrícolas, para proteger o uso adequado do solo. Mas isso não significa que a mineração seja proibida. Significa apenas que ela deve ser realizada em instalações apropriadas. Por isso, a Hashnet declarou de forma muito clara que suas operações são realizadas em instalações projetadas com todos os padrões de segurança. Inclusive, utilizando tecnologia que favorece o meio ambiente e que é ecologicamente responsável. E isso é um aspecto muito importante. Agora, quero acrescentar mais uma informação. Lembrem-se de que também temos presença nos Estados Unidos. Vamos olhar o mapa. Estamos na página oficial. Aqui está. Agora vamos falar um pouco sobre essa região. Vez Estados Unidos. Quando falamos sobre mineração de Bitcoin, existe um país que inevitavelmente aparece na conversa: os Estados Unidos. Desde a saída de grande parte das operações de mineração da China, nos últimos anos, os Estados Unidos se tornaram um dos principais centros mundiais de mineração de Bitcoin. Sim, como vocês ouviram. Os Estados Unidos se transformaram em um dos maiores centros de mineração do mundo. Grandes empresas operam milhares de equipamentos distribuídos em diferentes estados, exatamente como vimos ontem. E é fácil perceber essa realidade. A Hashnet afirma possuir infraestrutura conectada às redes elétricas dos Estados Unidos. Até o momento ainda não conseguimos encontrar documentação independente que explique
Até o momento, ainda não conseguimos identificar com precisão quais são essas instalações. No entanto, podemos afirmar que as localizações mencionadas pela empresa coincidem com regiões onde a mineração industrial já existe há vários anos. E se você fizer uma pesquisa, como qualquer pessoa pode fazer, utilizando o ChatGPT ou outras ferramentas de busca, encontrará informações sobre essas regiões onde estão localizadas as fazendas de mineração. Existem empresas bastante conhecidas, operando nesses locais. Tudo indica que também é nessa região que encontramos as imagens das fazendas de mineração. Observamos que, na maioria das vezes, aparecem as mesmas empresas. Ontem vimos as 5 empresas que atualmente possuem o maior desenvolvimento mundial no setor da mineração de criptomoedas. Essas empresas estão instaladas nessas regiões, e estas são justamente as instalações que normalmente encontramos nesses locais. Tudo indica que, nas regiões onde a Hashnet afirma possuir infraestrutura, também é possível comprovar a presença de instalações pertencentes a outras empresas do setor. Por isso, não tenho dúvidas de que essas grandes áreas destinadas à mineração também contam com a presença da nossa empresa. Muito bem. Agora chegamos a uma das descobertas mais interessantes de toda a investigação que realizamos. Nos últimos anos, a Etiópia transformou-se em um dos países mais atrativos para a mineração de Bitcoin. Qual é a razão? Muito simples: a energia. A enorme capacidade de geração hidrelétrica, desenvolvida pelo país, permitiu oferecer eletricidade a custos competitivos para indústrias de alto consumo energético. Empresas internacionais começaram a instalar infraestrutura de mineração, aproveitando essa vantagem. A Hashnet identifica a Etiópia como uma de suas localizações estratégicas. E, quando analisamos o contexto internacional, descobrimos que essa escolha faz todo o sentido do ponto de vista técnico. Ou seja, não se trata de um local escolhido ao acaso. É um dos novos polos de crescimento da mineração digital. Até este momento, ainda não encontramos documentação independente que confirme especificamente as operações da Hashnet nesse país. No entanto, encontramos uma grande quantidade de evidências de que a indústria da mineração realmente está crescendo nessa região. Isso reforça a coerência geográfica das informações publicadas pela empresa. Muito bem. Agora, aproximando-nos da parte final deste vídeo, vamos falar um pouco sobre a tecnologia por trás da Hashnet. Um dos elementos que mais diferencia a Hashnet é a forma como apresenta o seu sistema de mineração. Ontem também falamos sobre isso. A empresa explica que utiliza diferentes algoritmos para trabalhar simultaneamente com várias criptomoedas, como Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin SV, Caspa e Zcash. Segundo a Hashnet, sua inteligência artificial analisa constantemente qual dessas redes oferece a melhor rentabilidade. Em vez de deixar que o usuário tenha de estudar o mercado todos os dias, como se fosse um trader profissional, o próprio sistema realiza esse trabalho automaticamente. Ou seja, existe uma automação por trás de todo esse processo. Quando detecta uma oportunidade mais rentável, o sistema direciona a capacidade de mineração compatível para aquele algoritmo. Posteriormente, converte o resultado obtido em Bitcoin antes de realizar a distribuição correspondente. Do ponto de vista tecnológico, esse modelo é bastante inovador e faz sentido. A otimização dinâmica de recursos é uma prática utilizada em diferentes setores da tecnologia. Naturalmente, a rentabilidade anunciada pela empresa deve ser considerada como uma informação fornecida pela própria Hashnet, até que existam auditorias técnicas independentes que a confirmem. No entanto, o conceito operacional descrito possui lógica sob a perspectiva da informática.
Como também tenho conhecimentos na área de programação, posso dizer que esse tipo de arquitetura é perfeitamente compreensível. Vamos falar agora um pouco sobre o back-office. Não se trata apenas daquilo que o usuário vê na interface principal. Também encontramos aspectos bastante interessantes na forma como esse sistema foi desenvolvido. Do ponto de vista da programação, o projeto apresenta uma estrutura coerente e funcional. Muito bem. Vamos fazer uma pausa na parte da investigação geográfica, das entidades jurídicas e das fazendas de mineração. Agora vamos falar um pouco sobre Yakiq, que aparece como rosto público e CEO desta marca. No caso da Hashnet, como mencionei anteriormente, Yakiq é o nome apresentado como CEO da empresa. Os perfis públicos disponíveis indicam que ela estudou na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e que iniciou sua atuação no setor de ativos digitais por volta de 2017. Posteriormente, seu nome aparece associado a projetos como Token Talk e Heaven Fin, antes do nascimento da Hashnet. As informações publicadas mostram uma evolução constante em direção a sistemas cada vez mais automatizados. Isso significa que a Hashnet representa, de acordo com essa trajetória, a integração entre mineração digital, inteligência artificial e automação. Até o momento, não encontramos nenhuma evidência que contradiga a identidade pública desse executivo. Pelo contrário, Yakiq mantém perfis profissionais públicos e participa de apresentações relacionadas à empresa. Isso pode ser comprovado. Além disso, existe outro elemento muito importante. A empresa não opera por meio de pessoas completamente anônimas. Repito, a empresa não atua por intermédio de pessoas totalmente anônimas. Existe um fundador identificado publicamente que associa sua imagem profissional ao projeto. E nós o vimos pessoalmente, no local das operações, apresentando a tecnologia da empresa. Esse é um elemento que merece ser considerado quando cada pessoa avalia se deve ou não investir, neste momento. Agora chegamos ao teste definitivo. Depois de analisar registros corporativos, jurisdições internacionais, infraestrutura, tecnologia e a trajetória pública do fundador, resta uma última prova. Como podemos verificar que um usuário realmente recebeu os seus fundos? A resposta está na blockchain. Aqui encontramos uma das maiores fortalezas de qualquer ecossistema, baseado em criptomoedas. As transações não dependem apenas do que uma empresa afirma. Elas ficam registradas publicamente. E essa é uma das grandes vantagens dos sistemas descentralizados. Por esse motivo, proponho realizar um saque diretamente da Hashnet. Se conseguir fazer isso neste vídeo, vou mostrar todo o processo. Caso não seja possível, farei no próximo vídeo. Assim, vocês poderão acompanhar todo o procedimento passo a passo para retirar os seus fundos, ou seja, o retorno do seu investimento. Vou mostrar exatamente a solicitação do saque, a chegada dos recursos à minha carteira eletrônica e a verificação pública da transação no explorador da blockchain. A partir desse momento, isso já não depende de mim. Também não depende da Hashnet. Depende da própria blockchain. E qualquer pessoa poderá verificar essas informações de forma independente. Muito bem. Estamos agora dentro do meu back-office. Vamos acessar esta parte. Lembrem-se de que estamos transmitindo para toda a comunidade da América Latina, para todos os que nos acompanham na Espanha, e também para aqueles que estão nos Estados Unidos. Muito bem. Estamos na tela de saque. Agora, oficialmente, a minha carteira já está ativada. Lembrem-se de que ela foi cadastrada ontem, e era necessário aguardar 24 horas para que o meu endereço de Bitcoin fosse incluído na lista de endereços autorizados. Portanto, agora já posso realizar um saque. Estou com o meu telefone em mãos. Vou abrir o aplicativo da Trust Wallet.
Pronto. Pol. Já está aberto. Aqui está. Esta é a minha Trust Wallet. Como podem ver, neste momento, ela ainda não recebeu nenhum depósito. Muito bem. Estamos aqui. Cliente. Tenho a carteira de USDT. Ela já está na lista de endereços autorizados. Mas o que eu quero fazer agora é um saque em Bitcoin. Seleciono BTC. Avançar. Agora preciso informar o valor do saque. A taxa de rede é de 1,5%. Interessante. Vamos verificar o saldo disponível. O saldo é de 8,5. Vamos utilizar o valor de 8. Agora precisamos informar o endereço da carteira. Muito bem. Agora basta selecioná-lo. Seleciono Bitcoin. Avançar. Aqui aparece a taxa de rede de 1,36%. Se eu voltar para a tela anterior, veremos que anteriormente aparecia 1,5%. Agora está indicando 1,36%. Vou informar o valor de 0,004 BTC. Pronto. Agora vou inserir o endereço da carteira. Vou pegar o telefone. Quero receber esse Bitcoin na minha Trust Wallet. Perfeito. Aqui está. É exatamente o mesmo endereço de Bitcoin que tenho cadastrado na plataforma. Agora vou realizar o saque. O sistema solicita a minha senha e também o código de autenticação em 2 fatores. A taxa de 1,5% já está definida. Agora, só preciso abrir o Google Authenticator. Inserir a minha senha. Digitar o código de verificação. Muito bem. Agora basta clicar em confirmar. Pronto. A solicitação de pagamento foi enviada com sucesso. Aqui aparece no histórico. O saque está em processamento. Está em processamento. Acabei de realizar um saque em tempo real, diante de todos vocês. O valor é de aproximadamente $8. Neste momento, a transação está sendo processada. Portanto, família, assim que o resultado estiver disponível, vou mostrar para vocês uma captura de tela. Assim que os fundos aparecerem na Trust Wallet. Como acontece com qualquer transação em blockchain, ela precisa passar por um processo de confirmação. São realizadas várias verificações na rede. Dependendo da carteira e das condições da blockchain, podem ser necessárias diversas confirmações antes que os fundos fiquem disponíveis. Portanto, acabei de realizar um saque da Hashnet para a Trust Wallet. O valor enviado foi de 0,00004 BTC. Assim que eu tiver a confirmação definitiva, compartilharei o resultado com vocês.
Quero que vejam que aqui não existe nada escondido. O nosso objetivo é que vocês aprendam e compreendam como funciona todo esse processo. E que saibam que é possível retirar os recursos que vocês geram dentro do back-office. Com isso, encerramos este vídeo. Agradeço profundamente por terem permanecido conosco durante todo este tempo. No próximo vídeo, vamos nos dedicar especificamente a mostrar como trabalhar dentro do back-office. Vou ensinar como administrar a sua conta. Como desenvolver o seu negócio. Como prospectar novas pessoas. Como trabalhar com os diferentes níveis da estrutura. Panitia. Como adicionar pessoas à sua equipe. E todos os demais detalhes relacionados ao funcionamento do back-office. Por aqui, eu me despeço. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão de compartilhar este conteúdo por meio da Golden Family, que também é uma plataforma educacional criada para que possamos crescer juntos e fazer a diferença. Até a próxima. Tchau, tchau.